Bom, pessoal, hoje nós tivemos aqui no Congresso Nacional a presença do presidente Bolsonaro, que deu entrada a 3 PECs, né, que é projeto de emenda à Constituição Brasileira, né, quer dizer, alterações à Constituição Brasileira. E eu quero citar aqui já alguns fatos, né, nós estamos estudando ainda profundamente esse projeto, mas alguns fatos que já me chamaram a atenção de forma negativa para a sociedade brasileira. Veja bem, primeiro, o presidente, na prática, propõe reduzir os investimentos na educação, na medida que ele coloca que é para considerar aquele percentual obrigatório já também o gasto com os aposentados, coisa que não aconteceria hoje, o que na prática vai desobrigar tanto a União, os estados e os municípios a aplicar o recurso que está aplicando hoje, ou seja, vão reduzir, o que na minha opinião é um grande absurdo, porque a gente sabe que o país não cresce se não investir mais ainda em educação, né? Nós tivemos também uma questão de uma política salarial que na nossa opinião é extremamente prejudicial ao trabalhador, né? Primeiro com relação ao salário mínimo, que na verdade a lei coloca que não vai poder ter aumento real em 2 anos. Segundo, para o trabalhador, que é o funcionário servidor efetivo, que abre a possibilidade de nós termos, inclusive, redução dos seus salários, na medida que eles podem ter redução de 25% da sua carga horária com redução do salário, mexendo aí num direito adquirido. Imagina um trabalhador que tem seus compromissos, né, que recebe o seu salário, que paga a prestação, de repente ele é surpreendido com uma redução do seu salário em 25%. Um grande absurdo, né? Temos ainda uma situação que fala que nenhum trabalhador vai ter, na prática, aí, progressões, tal, aumentos, né, dos seus salários, servidores de uma forma geral, né, nos próximos 2 anos, com exceção dos militares, do Ministério Público, do Judiciário, né, e dos trabalhadores da diplomacia. Então, nós achamos que essa regra tinha que ser para todos poderiam ter aumentos, né, na medida que fosse necessário. Então, sinceramente, não posso concordar com essa posição. E outra questão também é sobre a questão do chamado Pacto Federativo. O presidente Bolsonaro sempre falou que ia valorizar os municípios. Está defendendo aqui agora, por exemplo, a possibilidade de na verdade, colocar em extinção aí quase mais de 1.000 municípios. Em Goiás, nós teríamos 95 municípios que poderiam ser extintos de acordo com essa nova PEC, que é um grande absurdo. O município tem mais de 100 anos, né? Então, sinceramente, a gente pensou que a presidência da República poderia resolver o problema dos municípios, mas não seria acabando com os municípios, que é isso que na prática eles estão fazendo, né? Além disso, ele anunciou que vai passar um recurso para o município ao longo dos anos. Disse que era em torno de 400 bilhões. Só para você ter uma ideia do que significa isso, isso significa menos de 1% do orçamento da União hoje. Então, se a gente dizia que o governo federal fica com quase 80% do bolo fiscal, né, e pouquíssimo vai para os municípios, ele pegar menos de 1% e dizer que vai passar para os estados e municípios, definitivamente isso não é provocar justiça. Por último, para concluir, nós achamos importante tratar que o Brasil tem sim um problema fiscal. O problema é como resolver esse problema fiscal. Nós resolvemos esse problema fiscal com quem realmente tem a responsabilidade de contribuir para a gente resolver essa situação. Vamos pegar um primeiro exemplo? Eu sempre tenho dito, boa parte do nosso problema são os juros da dívida pública. Nós pagamos no ano passado mais de 400 bilhões de reais com a dívida pública. E isso eles não querem mexer, pelo contrário, querem acabar com alguns fundos, arrecadar 220 bilhões e pegar esse dinheiro para amortizar essa dívida, para pagar essa dívida. Então não é assim que nós vamos resolver o problema fiscal brasileiro. Outro problema, na hora de arrecadar, né? É verdade que o governo toca nessa questão de trabalhar na questão da renúncia fiscal, mas muito timidamente. O ano passado nós tivemos 360 bilhões de reais de renúncia fiscal, que são incentivos fiscais para os amigos do rei, né? Aqueles que são beneficiados, né, eu sempre falo o seguinte, a classe média, o pequeno empresário, né, paga muito imposto nesse país, mas tem uma elite brasileira que não gosta de pagar imposto. Eu sempre cito a situação da Vale do Rio Doce. A Vale deve hoje quase 80 bilhões de reais para o poder público, para a União, né? E é preciso levar em conta que você fala assim, mas essa empresa tem dificuldade? Nos 2 últimos anos, ela teve um lucro de 42 bilhões. Como pode isso? Uma empresa tem uma concessão pública, ganha 42 bilhões em 2 anos e deve quase 80 bilhões? Isso é um grande absurdo. E aí, o governo, em vez de ir para cima desses grandões, desses magnatas, vai para cima da classe média, vai para cima do trabalhador, e nós não podemos concordar com isso. Então nós estaremos estudando mais profundamente esse projeto, mas já quero dizer que estaremos combatendo essas injustiças. Nós não queremos alteração sim,
Queremos um Brasil melhor, mas não é penalizando ainda mais a classe trabalhadora, não é penalizando ainda mais quem está na base da pirâmide. Chega dessa história. Vamos aprovar a reforma tributária e mexer com os medalhões, mexer com os magnatas, aí sim mexer com os bancos, né, que não tem crise para eles, que mais uma vez o Bradesco anunciou agora que em um trimestre ganhou mais de 6 bilhões de reais, né, com aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Para esse pessoal não tem crise. Vamos mexer com quem realmente pode contribuir e não com a classe trabalhadora. Nós estaremos aqui atentos e lutando pelo interesse da nossa população de um país melhor. Muito obrigado.